Especial deste sábado. Hoje vamos falar aqui especificamente sobre a questão do Outubro Rosa, os motivos, né, desta campanha, principalmente para você mulher fazer o seu autoexame, a questão preventiva. Hoje, lembrando, temos atendimento em algumas unidades de saúde pela região, interior de União da Vitória, tudo para que você mulher possa fazer este exame preventivo, porque o câncer de mama é um dos mais incidentes no público feminino e, infelizmente, se não tratado, pode sim levar a óbito. E para falar sobre o assunto, ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é um especialista no assunto, Dr. Charles Roland Van Santen. Dr. Charles, mais uma vez, é uma grande satisfação recebê-lo aqui, ter então essa figura tão marcante aqui em toda a nossa região, para trazer então assuntos de extrema importância relacionados ao câncer de mama, principalmente. Bom dia, doutor. Bom dia, Thiago. Obrigado, Jovem Pan, obrigado a você, sempre receptivo e sempre atento com essas questões comunitárias de suma importância. Já abro comentando uma estatística muito interessante. Esse é um estudo regional brasileiro aí, comentado, o doutor Henrique Lima Couto, lá em Minas, comentou aí num grupo de estudo de mastologia, que 40% das mamografias realizadas no período de 2021 são instigadas pelo Outubro Rosa. Eu achei muito curioso, muito interessante, e isso me deu uma alegria grande saber que um mês motivado para que seja lembrado da prevenção e tratamento e diagnóstico precoce de câncer faça uma diferença tão grande. E como atitudes como vestir uma camisa rosa, colocar uma luz rosa na frente do prédio comercial, pequenas lembranças fazem com que as pessoas lembrem da saúde, principalmente da mulher, que tem esse câncer que é o mais incidente na mulher hoje. Fora o câncer de pele, é o que mais mata, e o câncer de pele não mata tanto, mas em termos de mortalidade, em termos de incidência, fora do câncer de pele, é o câncer de mama o que está mais em voga. Então, como ações assim, de lembrança, fazem diferença. 40% das mamografias realizadas. A gente teve esse problema da pandemia que bagunçou o mundo aí, mas mudou bastante. Muitas mulheres deixaram de fazer mamografia, mas agora retomamos essa guinada aí na prevenção para diagnóstico da doença ainda pequena, da doença ainda precoce, da doença em momento de maior chance de cura, em que pela pandemia isso teve uma pior, as doenças chegaram mais avançadas, mas agora a gente já começa de novo a encontrar aí detecção de doença, ainda numa situação de nódulos pequenos, nódulos que o exame enxerga e a mão ainda não sente, e esse é o momento ideal e é isso que o Outubro Rosa quer. Não que queira descobrir a doença, mas queira descobrir a doença no momento em que a vida vai continuar sem doença depois, no momento em que ela pode ser curada. Doutor Charles, e falando sobre especificamente a questão do Outubro Rosa, essa campanha é voltada para que público feminino? A partir de que idade exames como mamografia ou então, né, o autoexame, o toque nos seios pode ser feito? Ela tem o foco principalmente nas mulheres a partir aí dos 40 anos, que é o foco da mamografia. É a recomendação pela Sociedade Brasileira de Mastologia que a partir de 40 anos, anualmente a mulher faça a mamografia. Mas ele é interessante até para a criança que bota informação dentro de casa para a avó não fumar, para a mãe lembrar de fazer exame. Então, eu acho que até o programa, desde as escolas até a mulher na velhice, tem que ser lembrada dos exames e já colocar isso como rotina na sua vida. Mas o foco é principalmente aí, a partir dos 40 anos, que a mulher faça todo ano a mamografia, lembrando que mensalmente, no período pré-menstrual, ela palpe a mama para as mulheres que ainda não chegaram na menopausa, né? E aí ela perceba se há distorções na mama, se o mamilo entortou, inverteu para dentro, se a pele ficou avermelhada, ou com aspecto, a gente chama de peel de orange, né? Pele de laranja, parece que fica com furinhos, porque a pele cria tipo um inchaço, e com isso nos folículos pilosos ali fica como se fossem os buraquinhos, parece um aspecto de pele de laranja. Em casos de tumores um pouco mais agressivos isso pode acontecer, e principalmente sensação de nódulos, que de repente tem uma bolinha. Existem cistos, existem muitos nódulos benignos, existem muitas situações que não são câncer. Não é porque sente um nódulo que é câncer, mas sentir um nódulo, procure um especialista para que ele possa lhe orientar e dizer qual o exame ideal para que ela possa esclarecer se aquilo é problema ou não é problema, se aquilo é de repercussão maior que precise de tratamento. Então,
não pavor no sentido de pensar que palpei algo é câncer, mas no sentido de buscar orientação, para que se sinta tranquila e não retarde isso. Às vezes a negação da doença, sente o nódulo, não, mas mês que vem eu vejo, outro mês eu vejo, e vai deixando aquela alteração, e quando vê se tem uma mama toda deformada, e perdeu aquela chance de cura. É quando sente o nódulo, já procure. Não espere que aquilo você tenha certeza que é câncer. Não precisa ter certeza que é câncer você que está sentindo o teu nódulo. Deixe que um especialista lhe diga se aquilo tem importância. Porque a negação que há um nódulo, tentar fugir do problema, não te resolve. Resolve você descobrir o que é aquilo, resolver aquilo, e muitas vezes é benigno, esclarece, pronto, né? E se for algum problema, você está naquele momento de tratar e curar. Bom, então já deixou bem claro que então nem todo nódulo pode ser a questão do câncer. Mas existem casos também que, porventura, a mulher seja diagnosticada com câncer, mas ela fez ali, ó, ela pode ter chegado no consultório, mas eu volta e meia, enfim, ela faz me apalpo, mas nunca senti nódulo nenhum. O câncer ele pode surgir sem que apareça essa característica específica no seio, doutor? Esse que é o objetivo principal. Então, quando a gente tem essa ideia da mamografia, a mamografia vai perceber o quê? É um raio-x da mama. As mulheres reclamam muito, poxa, mas aquilo aperta, aquilo é desconfortável. Mas se eu faço um raio-x da mama sem apertar ela, vai aparecer uma bola branca, vai aparecer uma imagem branca. E ali eu não enxergo muita coisa. Então eu preciso apertar a mama para que ela se espalhe, e na radiografia os raios do raio-x atravessem a mama. E já reforço, isso não necessariamente causa câncer, não tenho medo da mamografia causar câncer. Isso é orientado pelo médico quando fazer a mamografia, para que isso não te gere problema e não vai gerar o câncer. Então, com esse aperto da mama, você consegue espalhar o tecido e enxergar ele de uma forma melhor no raio-x, e você vai perceber pequenas manchinhas brancas no meio do tecido mamário. Ou vai perceber pontinhos brancos, que são as calcificações. Ou alguma bolinha branca, que pode ser um cisto ou pode ser um nódulo. E isso numa situação não palpável, porque os nódulos abaixo de 1 centímetro, em geral, não são palpáveis. Então essa é a situação perfeita. Ou seja, a mulher faz seu exame mensal lá no banheiro, tomando banho, ela faz a sua mamografia anual, e quando ela percebe alguma alteração no exame em que ela nem sequer percebeu algo, aquele que é o momento ideal. Porque aí, através de exames de imagem, através de procedimentos de biópsias guiados por ultrassom, guiados por agulhas, guiados por aparelhos específicos para isso, temos agora a mamotomia disponível na cidade também, que é um procedimento de retirada de regiões maiores da mama para diagnóstico, com anestesia local, sem precisar de cirurgia. E dessa forma, ter acesso à informação antes dela se mostrar reveladora de uma forma palpável. Essa é a situação perfeita, que 95% dos casos de câncer de mama tratados em situação precoce, estadio clínico 1, ou seja, tumores menores do que 2 centímetros, do que 1 centímetro, você consegue cura em 95%. Olha só, então a importância de você estar sempre fazendo o seu exame preventivo, por isso a importância dessa campanha do Outubro Rosa, a gente está sempre aqui batendo na tecla. Bom, doutor, vamos aqui vamos dizer, criar um caso. A mulher chega lá, acaba recebendo esse diagnóstico, né? Foi fazer o seu exame e acabou, então, localizando alguma anomalia através da mamografia. A partir de agora, quais são os procedimentos que essa mulher que é diagnosticada ali com câncer em fase inicial? Quais são os tipos de tratamento disponíveis para ela? Uma vez que a mulher chega com, digamos, a situação hipotética de ter chego com exame alterado, nem sequer sentiu o nódulo, a partir desse momento, havendo suspeita, e para isso, nos exames de mamografia e ultrassom, existe uma classificação radiológica em que muitas mulheres se assustam com o BIRADS, né? BIRADS é uma sigla americana em que ela tem um livro que coloca em que momento em que o nódulo é suspeito, ou seja, existe toda uma normatização para que no mundo inteiro o japonês, o alemão, o americano e o brasileiro todos falem da mesma forma, para saber que tipo de nódulo é o nódulo que precisa ser investigado. Então a mulher não palpou nódulo nenhum, mas no exame mostrou BIRADS, que aquele BIRADS significa que a mulher tem um nódulo que precisa de um exame a mais. Por exemplo, ela fez uma mamografia, precisa mais um ultrassom para esclarecer, ou uma ressonância, que é o BIRADS 0.
ela tem um BIRADS 1, que é uma situação em que não há alteração patológica nenhuma na mama. Existe um BIRADS 2, que é uma alteração tipicamente benigna. BIRADS 3, como não há como ter certeza absoluta, mas provavelmente é uma lesão benigna. BIRADS 4, investigue. E o BIRADS 5, quando já é categorizado como 95% que seja câncer, mas nem por isso é 100%. E ainda o BIRADS 6, que é usado mais para controle de doença no tratamento. Ou seja, existe uma classificação na mamografia e no ultrassom que diz: faça biópsia para esclarecimento. Não quer dizer que BIRADS 4 seja câncer, mas em geral no BIRADS 4 você vai fazer uma biópsia. E o que é a biópsia, né? Biópsia é tirar um pedacinho, tirar um fragmento dessa lesão para que ela seja mandada a um patologista, que é um médico que vai olhar no microscópio e vai poder dizer se aquele tecido é normal ou se aquele tecido tem potencial de câncer ou se ele é câncer. Então tem lesões que são potencialmente evolutivas para câncer, ou seja, elas ainda não são câncer, mas podem um dia virar e aí podem ser tratadas antes ainda de ser câncer. Ou podem dizer assim, essa mulher tem um risco de um dia poder ter câncer, então eu posso fazer cirurgia preventiva ou posso fazer medicamentos para diminuir as chances de que ela desenvolva câncer. Então, tem a ação preventiva, farmacológica ou cirúrgica, e tem a ação de biópsia, de retirar um fragmento para que esse seja mandado para exame, sendo uma doença tipicamente câncer, que caracterizou como câncer, aí fazer o tratamento que, chegando na sua pergunta de tratamento, basicamente o tratamento é cirúrgico, e aí, dependendo muito do histórico familiar de mutações genéticas, tem mais essa situação ainda hoje moderna, que permite selecionar o tratamento. Você faz uma cirurgia de retirada da doença. Depois disso, se a cirurgia não tira a mama toda, tira só parte da mama em geral, uma radioterapia complementar e, por vezes, comprimido ainda mais 5 a 10 anos e ainda quimioterapia em algumas situações. Mas se a mulher tira um nódulo pequeno, a chance de que ela não precise de uma quimioterapia, por exemplo, é muito maior. E aí o tratamento é menos trabalhoso, para não dizer sofrido, por efeitos colaterais de medicação, de tratamentos. Então, quanto mais precoce, quanto antes melhor, que é o jargão da Sociedade Brasileira de Mastologia hoje na motivação da prevenção, né? Quanto antes melhor, porque quanto antes descobrir a doença, ou você não vai ter a doença, ou você vai tratar no momento em que o tratamento é muito mais fácil, digamos assim, e menos sofrido. Tem essa questão a questionar, é que a mulher ela é muito mais vaidosa do que o homem, né? Gosta de seus cuidados com os cabelos, enfim, com a pele. A mulher é muito mais vaidosa do que o homem. E acredito que para a mulher, quando ela recebe então uma notícia dessa, a primeira coisa que ela possa pensar, vou perder meus cabelos, vou ter que tirar os meus seios. Então, essas não são situações, tá diagnosticada com câncer, vai logo passar por esse procedimento e que acaba, muitas vezes, influenciando na autoestima da mulher. Até por isso que é importante, né, fazer o exame preventivo, né? É muito importante o preventivo já para que não chegue nesse ponto, né? E até muito curioso, assim, se você vê a história, a evolução da cirurgia da mama, é muito curioso porque havia um tempo lá no passado em que o tratamento era a retirada da mama, do músculo embaixo da mama, e a mulher ficava com o tórax, com as costelas quase que expostas. Houve um tempo depois disso em que o tratamento já era um pouquinho mais conservador, retirava a mama, preservava o músculo. Depois disso se partiu para um princípio, quando surgiu a radioterapia e deu uma segurança para que se tirasse parte da mama. E hoje estamos num momento em que já estamos quase com estudos saindo de que você com aparelhos você consiga retirar o nódulo até sem mesmo cirurgia, mas estamos quase lá. Então a cirurgia tem diminuído cada vez mais, então a mutilação da mulher tem diminuído, até as técnicas reconstrutivas que ainda fazemos por vezes, que a mama foi retirada toda, você precisa rodar músculo e pele da barriga, das costas, para que com esses tecidos você construa uma nova mama. Isso existe, isso é possível, mas não é tão frequente hoje quanto já foi no passado. Antes era muito comum que utilizássemos dessas técnicas, hoje já não são tão necessárias, porque os diagnósticos, graças a Deus, têm sido muito mais precoces e permitindo cirurgias menores e menos mutiladoras. Bom, doutor,
A questão do exame preventivo ali, principalmente fazer uma mamografia, o doutor falou assim, a partir dos 40 anos, né? Existe uma faixa etária de idade em que são diagnosticados mais casos de cânceres em mulheres? Já é logo nessa fase inicial, a partir dos 40 anos, ali já na idade de menopausa, ou mulheres mais idosas. Dá para você ter uma ideia sobre faixa etária onde o câncer é mais incidente nas mulheres? Entre os 50 e 60 anos é o pico de incidência, né? Essa fase ali, a perimenopausa, que é a situação de transformação hormonal da mulher, que é bastante crítica, por alguns aspectos. Tem o aspecto da menopausa, que já é uma transformação hormonal, que já é um dilema, e justo nessa época fica a discussão, repõe hormônio ou não repõe hormônio. Porque a reposição de hormônio, ela aumenta em 4 vezes a chance de câncer de mama. Principalmente para a mulher que toma mais do que 4 anos aquele hormônio. Então a mulher parou com a menstruação, começou com aqueles calorões, ficou ali numa situação desconfortável, o humor alterou, ressecamento vaginal, dificuldade de relação, todas essas coisas interferem na qualidade de vida da mulher. Então ela busca uma qualidade melhor, e a melhor forma é repor aquele hormônio que está faltando. Mas isso tem que ser sempre visto, e esse é um grande momento de que a mulher precisa procurar seu ginecologista, mastologista, para ver, olha, estou na situação perimenopausa, estou sofrendo os efeitos da falta de hormônio, quero repor porque eu não quero sofrer. E esse grande momento ela tem de procurar o especialista ali, seja ginecologista, clínico geral, mastologista, olha, quero tomar esse remédio para não ter sofrimento da menopausa, posso tomar? Aí é que o especialista vai dizer, olha, deixa eu fazer o exame da mama, faça a mamografia, descubra se a sua mama não tem nenhuma lesão precoce ali, pequena, que precisa ser investigada antes de tomar a reposição hormonal. E essa reposição hormonal, para as mulheres que estão usando, não se desesperem, não entrem em pânico, podem tomar esse medicamento desde que com segurança, sabendo que o seu risco de câncer de mama, seja por motivos pessoais e familiares, não seja aumentado, ou seja, eu tenho 2, 3 irmãs com câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, existe nessa mulher um potencial maior para câncer de mama, tem que ter um detalhamento melhor se é seguro para que ela faça essa reposição hormonal da menopausa. Então, faça com segurança, pode ser feita, mas com segurança, você não precisa ficar sofrendo efeitos da menopausa, mas com segurança, faça no mínimo uma mamografia antes de iniciar o medicamento e mesmo periodicamente faça a mamografia para ter certeza que está sendo seguro a reposição hormonal. E essa questão da hereditariedade, né? Ou seja, tem um caso de câncer já em um parente de 1º grau, até de 2º grau, a mulher ela pode se antecipar, por exemplo, a gente falou aí, o Outubro Rosa voltava principalmente para mulheres a partir dos 40 anos, né? Mas essa mulher que já tem casos na família, ela pode procurar mais cedo essa ajuda? É bem lembrado, Thiago, lembrou bem. Porque quando existe um fator genético, a gente sugere que a mulher, no mínimo 5 anos antes do primeiro caso da família. Então, digamos, minha irmã teve com 35 anos câncer de mama. Então, aos 30 anos, pelo menos, e de preferência a partir dos 25 anos, já começa a ter regularidade na avaliação médica das mamas. A mamografia abaixo dos 30 anos tem pouco efeito. Aquilo que conversávamos antes, o raio-x, quando feito sem apertar a mama, ele aparece branco. Na mulher jovem também, porque tem muito tecido fibroso, pouca gordura na mama, então os nódulos não aparecem, as microcalcificações, as lesões de risco de câncer não aparecem bem na mulher abaixo dos 30 anos. E aí a mamografia não é o melhor exame. Aí vai de escolha ou de julgamento do médico se precisa algum exame de imagem, ressonância, ultrassom para detectar aí situações suspeitas, mas no mínimo a visita médica e a palpação e a orientação e a discussão quanto a testes genéticos também é uma coisa a ser feita. Existem mutações genéticas, ou seja, a pessoa carrega essa genética, essa questão familiar, às vezes, de potencial para câncer. Existem vários genes já detectados e nem todo gene, nem toda mutação genética, ela é certeza que você vai desenvolver câncer, mas ela tem os genes com mais potencial de ter câncer e isso pode favorecer a ser feito um tratamento preventivo como um medicamento ou com cirurgia em que diminua as chances de que ela desenvolva. Então, nessas situações de familiaridade ou de potencial familiar de câncer, se começa antes os exames. Se começa pelo menos 5 a 10 anos antes do primeiro caso da família ou de acordo com testes que já foi feito na família, teste genético que confirmou um potencial de doença. Bom, a gente já sabe aqui que agora
se descoberto já na forma inicial, as chances de cura são enormes. Mas existe perigo, depois do tratamento, do câncer voltar, doutor? É, é um casamento, a gente comenta até, tem as pacientes já de tempo que a gente acompanha, né? Vira uma amizade já, além da questão médico-paciente, até porque é um bom tempo de acompanhamento dessa jornada. Hoje já se passaram alguns anos aqui na cidade trabalhando, então já tem famílias aí que você via aquela filha pequenininha com a paciente, hoje já vê a filha grandona, porque você acompanhou essas fases e isso é uma questão de acompanhamento contínuo. Não querendo estimular uma coisa que se chama cancerofobia, esse é um termo usado em congressos e entre médicos. Então, o que acontece? Você faz o tratamento do câncer, finalizou tudo, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e vão ter os exames de acompanhamento, no mínimo a cada 6 meses, por vezes a cada 4 meses, em que esses exames vão mostrar ali, vão nos ajudar a dizer, olha, está tudo ok, não tem doença em osso, não tem doença em pulmão, não tem doença em fígado, porque a doença pode aparecer nesses órgãos na evolução. Então, para a mama, a gente considera 10 anos de acompanhamento, pelo menos, né? Então, periodicamente, a cada 6 meses, a gente vai esparçando esses retornos ou conforme sintomas, mas é um acompanhamento prolongado, pelo menos 10 anos de acompanhamento no caso do câncer de mama, que periodicamente se faz exames, se conversa, se examina para saber aí se a doença está sob controle e não mostrou nenhum indício de ter voltado. Então, a cancerofobia que eu comentei é aquele pavor que a mulher chega com os exames e às vezes tremendo com os exames na mão, olha, vim trazer teus exames, não tive coragem nem de abrir aqui, e a gente vai lá e, graças a Deus, muitas vezes falando, olha, tá tudo bem, fica tranquilo, e aí parece que desabrocha de novo, respira fundo e agora vida que segue, né? Então é uma ansiedade, a gente entende perfeitamente, isso faz parte, é assim, né? E de acordo com o decorrer do tempo, a mulher vai ficando mais tranquila, ela já não se preocupa tanto assim, já percebe que se virou uma rotina fazer os exames e já não tem tanto esse estresse, esse medo, essa cancerofobia que a gente brinca ali, que existe, né? E realmente é um termo, e às vezes precisa até de um trabalho psicológico ali para fugir desse medo, para só lembrar de fazer os exames de rotina e não ficar tão tenso. Ainda me veio à cabeça agora, lembrando do outro fator de risco, também casos de câncer de mama em homem. Quando a família teve algum homem, que cada 100 casos, um pode ser em homem. Então, homem também pode ter câncer de mama. Então, quando há um caso de homem na família com câncer, os familiares de primeiro grau têm um potencial genético geralmente envolvido e tem que ter uma atenção maior. Então, meu pai teve câncer de mama, então a mulher já nos 35 anos, pelo menos, comece a frequentar o médico para exames preventivos, que ela tem um potencial maior para câncer de mama. E no caso do homem, bom, já que o Outubro Rosa é voltado, né, para a campanha para mulher lá, ou seja, eu, homem, não vou lá no posto de saúde, lá na campanha do Outubro Rosa, vou chegar lá cheio de mulher. Como é que o homem pode fazer, então, essa questão preventiva, doutor? Como o homem não tem um volume mamário, em geral, expressivo, faz com que ele seja através da palpação, né? Então o homem não faz mamografia de rotina, mas principalmente na região ao redor da mamica, né, do mamilo, se sentir algum nódulo é bom que procure então um especialista para dar uma opinião. Existe uma situação que se chama ginecomastia, muito relacionada a tratamento de próstata, relacionada a situações de doenças como às vezes algum medicamento de pressão alta. Tem algumas outras medicações que têm uma interferência, o alcoolismo, por exemplo, em que ele pode aumentar a mama do homem. Alterações do fígado também fazem isso. E aí faz uma situação que a gente chama de ginecomastia. Ginecomastia pode acontecer no menino na adolescência, que é só uma transformação hormonal temporária, na grande maioria dos casos, e tem a situação do adulto, ou através até do uso de medicação para força muscular. O pessoal da academia às vezes toma uma boleta ali para ficar mais forte, aquilo também faz potencialmente ginecomastia. Até a ginecomastia pode ser tratada pela mamotomia que eu comentei, que é uma agulha ali que você consegue ressecar o tecido sem cirurgia. Então essa situação de aumento da mamica, do mamilo, que geralmente nessas situações benignas é bilateral, não há problema, isso é uma situação benigna, mas é o que a grande maioria vai ser no homem. Mas tem situações em que tem nódulos que podem ser um câncer de mama, que eles vão estar também na região de glândula mamária, que é atrás da mamica,
E são nódulos palpáveis, são bolinhas palpáveis que o médico vai determinar se é ultrassom ou se é a mamografia. O homem pode fazer a mamografia, mas ele não faz de rotina normalmente como prevenção, até porque a frequência é muito mais baixa de câncer do que da mulher, não seria sensato ser dessa forma fazer de rotina. Mas tendo alguma bolinha palpável, sendo essa ginecomastia ou não, o médico vai lhe orientar se isso é problemático ou se isso tem risco. Então é uma situação que muita gente fala assim, no meu tempo da minha avó, da minha bisavó, não se ouvia falar em tantos casos assim de cânceres assim. O pessoal comia, né, morava mais no interior, banho de porco, enfim, tudo mais natural. Hoje em dia, com essa alimentação um pouco mais industrializada, essa questão da alimentação, ela de fato, ela influencia alguma coisa nos casos de cânceres? Que tem interferência, tem, isso é fato, né? Alguns livros que falam sobre essa questão ambiental, alimentar, comentam muito da questão principalmente hormonal da carne, né? É uma situação muito levantada. Alguma coisa de agrotóxicos, se fala bastante, mas isso repercute bastante em questões de leucemia e linfoma, que são doenças, tumores mais da parte sanguínea, a gente chama de tumores líquidos, né? Tumores que dão mais no sistema hematopoético, no sistema do sangue, né? Esses mais relacionados a agrotóxicos, mas a parte hormonal, principalmente, parece ter influência principalmente com a questão da carne. Até existem países em que a carne tem um selo, né, livre de hormônio. Então, ou até às vezes agrotóxico na pastagem. É bem interessante, assim, que existe uma vigilância maior nesse risco de câncer. A grande dificuldade é você ter estudos que consigam segregar uma população para dizer, olha, esses daqui nunca comeram carne de gado criado que não foi no meu pastinho aqui, foi... Então é difícil separar uma população do outra. Existe uma situação curiosa até no Brasil que a população indígena tem muito pouco câncer de mama, muito pouco. Existem alguns mastologistas até em congressos que fizeram alguns trabalhos na Amazônia, no Pará, de levantamento de cânceres, tem todo um rastreamento do Brasil, e assim como no indígena você não tem praticamente câncer de mama, ou pelo menos nesses que viviam segregados ali em regiões, você tem uma situação de descendentes de judeus que tem muito, porque tem uma mutação genética específica nessa família. Então fica aquela dúvida, será que o indígena tem um fator protetor genético ou é alimentação? Ou será... Então não consegue assim detalhadamente jurar que seja uma coisa ou outra, mas tem várias situações sendo estudadas aí dos porquês disso. Mas o fato é que isso acontece. Algumas populações indígenas, por exemplo, não têm. Assim como o câncer de estômago, por exemplo. Os japoneses têm muito câncer de estômago. Mas os japoneses que moram no Japão, os japoneses que vão morar nos Estados Unidos, têm câncer de intestino. Então, mudou o hábito alimentar, você percebe que tem mudança no padrão de tumores. Então, o sedentarismo, a gente sabe que é fator de risco para câncer de mama. A prática de exercícios físicos protege, mas a obesidade até a menopausa parece que não é fator de risco. A obesidade depois da menopausa é fator de risco. Então, existem situações curiosas do corpo, assim, seja do hormonal, do alimentar e dos hábitos, que mudam bastante. E essa questão do exercício é bem importante, é muito, muito importante. Até postei alguma coisa no congresso lá que uma estudiosa americana relatou ali a diferença que faz para paciente que teve câncer ela praticar exercício físico. E de começo isso pode ser 10 minutos de caminhada por dia para se acostumar e depois aumentar essa frequência. Mas 30 minutos de caminhada 6 dias por semana faz uma diferença muito grande, tão grande quase quanto tomar a hormonioterapia, o bloqueador hormonal que é usado no tratamento do câncer de mama. Então, atividade física para o psicológico, para o físico, para todos os aspectos, assim, até de disposição e musculatura, de trofismo muscular, faz toda a diferença. Bom, doutor, fala um pouco sobre qualidade de vida da questão do paciente, ou nesse caso, a gente já falou do Outubro Rosa, da paciente. Ela é diagnosticada com câncer de mama. Como é que fica a qualidade de vida dela? Ela pode trabalhar normalmente? Ela tem restrições alimentares ou até questões, muitas vezes, a própria bebida alcoólica? Como que fica a qualidade de vida dessa paciente? Então, para não esquecer aí, já para comentar do álcool, o álcool está muito relacionado. O cigarro tem aspectos que ele interfere, mas para o câncer de mama não é tanto foco. Mas o álcool, que às vezes, não, mas uma dose de vinho por dia e tal, para o câncer de mama não é recomendável. Né? O álcool e câncer de mama não combinam,
e deve ser no máximo social e nos eventos de confraternização mesmo. A mulher não deve ter o hábito de consumo diário de álcool. Isso é um fator de risco para câncer, para quem tratou e para quem não quer ter, para os dois aspectos. Para quem fez tratamento, deve ser totalmente desestimulado, não que num aniversário vá tomar uma cervejinha, alguma coisa assim, ou alguma dose de alguma coisa, isso não é problema, mas o consumo diário, absolutamente não. De outras questões, a qualidade de vida interfere muito com a intensidade do tratamento. Então, se a mulher teve de fazer uma cirurgia de retirada da mama e retirada das ínguas, dos linfonodos da axila, porque ela tinha já esses linfonodos com um volume grande de doença, isso faz com que a mulher não possa fazer muita força com aquele braço, porque isso pode dar um inchaço no braço causado pela retirada dessas ínguas da axila. Quando que você vai fazer isso? Quando existe um volume de doença grande ali, você precisa eliminar a doença e para isso essas bolinhas, essas ínguas que ficam embaixo da mama, da axila, elas são retiradas, porque o líquido do braço tem mais dificuldade de voltar ao coração, né, a circulação do corpo, fica mais represado esse líquido no braço, e até por isso que mulheres que fizeram cirurgias dessa forma têm facilidades para compra de carro, porque é considerado uma deficiência, uma limitação, e com isso ela tem alguns benefícios, até isenção de impostos para compra de carro por vezes, porque ela tem essa limitação no esforço físico. Então, se ela era de uma situação agrícola, que ela capinava, ela não vai poder capinar. Se ela era... Tive situação de professoras que escreviam em quadro, o quadro cada vez tem sido menos utilizado, mas ainda é bastante, que tinham dificuldade de escrever no quadro porque causava inchaço. Não é sempre que acontece, é uma coisa que pode repercutir, mas entra naquela situação. Quanto antes, melhor. Se deixar o diagnóstico para uma situação de doença já avançada, já grande, com deformidades de mama e com nódulos grandes, tem mais chance de que você precise tirar esses linfonodos, essas ínguas, e com isso você ter mais sequelas do tratamento. E aí a radioterapia em cima da axila também já interfere um pouquinho mais nessa circulação. Então, em termos de limitações funcionais de força, de atividade física, é mais isso, em relação principalmente às ínguas da axila, e da mama em si é mais pela repercussão estética, mas temos próteses, temos inúmeros retalhos, injeção de gordura, tem várias situações que a gente consegue reabilitar a estética da mama. Mas a principal questão funcional, a limitação de esforço físico, é mais relacionada ao braço por causa das ínguas. Olha só que bacana saber dessa informação. Eu já vi em casos, inclusive, mulheres reclamam bastante desse inchaço no braço e tem um temor que há da questão do câncer. Doutor, a gente sabe que para as mamães, né, o alimento materno, a amamentar é o principal alimento da criança, né, aquele afeto. E é verdade que amamentar ajuda também essa mamãe a diminuir os casos de riscos de evoluir ou ter um câncer de mama? Certo, Thiago, certo, sim. Os picos hormonais, ou seja, quanto mais ciclos menstruais a mulher tem na vida, maior o risco de câncer de mama. Ou seja, as mulheres que começam cedo a ter menstruações antes dos 12 anos, as mulheres que param tarde de menstruar, elas sofreram mais picos de hormônio durante a vida. E quanto mais picos de hormônio durante a vida reprodutiva, ela acaba tendo mais chance de câncer. E por que que isso interfere? Porque a mulher amamentando, em geral, parou a menstruação e ela não tem esses picos de hormônio. Então, quanto mais ela amamenta, mais tempo sem menstruar, ela tem menos chance de desenvolvimento. Então, isso protege. E ainda que a maturação da mama é só depois da amamentação. Então, mulheres que tiveram o primeiro filho depois dos 30 anos têm um risco maior de câncer de mama também, ou que não tiveram filhos. As nulíparas, que a gente chama, mulheres que na vida inteira não tiveram filhos naturais por questão de amamentação, justamente por isso. Porque você teve uma exposição a mais picos de hormônio durante esses ciclos menstruais, isso fez com que ela tivesse uma predisposição ao câncer. Falando nessa questão aí das mulheres, essas que acabam, então, existem hoje vários tratamentos, né, anticoncepcionais. Tem tanto o comprimido, talvez o mais barato, digamos assim, injeções, enfim. Mas esses tratamentos para evitar uma concepção, eles podem influenciar alguma coisa? A mulher que toma anticoncepcional a vida toda, ela pode ter, então, um fator de risco maior para câncer de mama. É possível afirmar isso? Há uma veracidade nesse tipo de informação? Ou cada caso, de fato, é um caso, não dá para fazer ligação com o anticoncepcional?
Existem situações particulares que é aquilo que a gente comentou, se existe uma predisposição à família, você pode discutir aí bem de perto aí se é o melhor caminho uma prevenção com hormônios, mas no geral não dá para afirmar isso não. É uma polêmica, sempre discutido, tem lugar que você vai ver escrito que é risco, tem lugar que não, mas no geral isso não faz muita diferença no risco de câncer. E também não vai te proteger, eu falei dos ciclos, né? Daqui a pouco alguém pode estar escutando e falando, então eu vou tomar anticoncepcional sem intervalo direto para não menstruar, isso não vai me dar câncer, isso não funciona. Não é aí o caminho não. A gente sabe que aquela reposição na mulher no período de menopausa, ali é risco, aumenta em 4 vezes a chance daquela mulher ter câncer, mas a questão do anticoncepcional preventivo, a dose é muito menor. E antigamente os anticoncepcionais eles tinham uma dose muito alta e até os efeitos colaterais eram muito maiores. Os primeiros estrogênios e progestogênios que se usavam era uma dose muito maior que não se usa mais. Hoje tem anticoncepcionais que têm uma dose muito pequenininha, só o suficiente para que a mulher não tenha aquela ovulação e aquele risco da gravidez. Então, haja visto que a dose é muito diferente, já é uma explicação do porquê que o anticoncepcional não vai causar necessariamente câncer de mama. Então, casos focais específicos, talvez se evitaria a exposição, mas existem outros métodos, como o DIU, como outras situações em que pode proteger para não engravidar ali. Mas o anticoncepcional via oral não é ferrenho que isso promova risco para câncer, não. A gente falou já hoje sobre, né, a questão da mulher, ela é muito mais vaidosa do que o homem, e muitas acabam ao longo da vida, principalmente as mais jovens, utilizando de vários procedimentos cirúrgicos para, enfim, melhorar sua aparência. Assim, elas acabam, enfim, muitas vezes fazendo ali, colocando prótese de silicone, enfim, para melhorar a sua aparência. Existem riscos dessa prótese, porventura, acabar influenciando num futuro câncer de mama, ou é 100% seguro? Porque tem muitas mulheres que acabam ficando aí, eu quero melhorar minha aparência, mas quando chegar lá na terceira idade, principalmente, né, eu não quero ter câncer de mama. E agora, o que falar para essa mulher, doutor? Não há interferência, até para muitas mulheres a autoestima e a qualidade de vida melhora. Hoje em dia o foco é muito nisso, né? Viver bem, viver feliz, né? E para algumas mulheres é um trauma ou um desejo. Existem situações extremas desnecessárias, mas existem muitas situações de termos de bem-estar pessoal. As próteses de mama, estéticas ou não estéticas, são colocadas embaixo da glândula ou até embaixo do músculo que fica embaixo da glândula. A gente tem um músculo peitoral maior, esse músculo ele fica por baixo da mama e por vezes o cirurgião opta por colocação dessa prótese por baixo ainda do músculo. Ou seja, quando é feita a ressonância, a mamografia ou ultrassom, ele não vai ter a prótese escondendo o tecido mamário. O tecido mamário está exposto, ele está jogado para fora, ele está empurrado para frente. Então, com isso, você não está escondendo tecido mamário, a não ser a mamografia, que é feito um raio-x, digamos, de cima para baixo e de forma oblíqua lateralizada. Então, tem algumas áreas de sombra ali que pode passar despercebido, mas para isso vai ser julgado pelo médico se uma ressonância vai suprir essas deficiências desse exame. Mas ainda assim existem manobras em que você puxa a mama para frente durante a mamografia, em que consegue expor bem o tecido mamário e não aparecendo a prótese, para que você consiga fazer uma mamografia de qualidade. Então, em bons centros de radiologia, não vai deixar de detectar por exames. E a questão da prótese em si causar câncer de mama, esse câncer de mama que estamos falando, que é o foco do Outubro Rosa, que é o carcinoma ductal, lobular, medular, ou seja, os tipos histológicos, os tipos de tecidos que geram câncer de mama, que são gerados na mama em si, esses tumores não são favorecidos ou não são estimulados pela prótese. Ou seja, a prótese de mama não vai estimular esse tipo de câncer de mama, não. Né? Ele pode estar relacionado a algumas outras situações específicas relacionadas à reação inflamatória da prótese, mas são tumores muito raros, que a detecção vai ser através de líquido que se acumulou ao redor da prótese. Ou seja, a mulher colocou uma prótese de mama geralmente há muito tempo, já uns 2 anos, e de repente uma mama está mais inchada do que a outra, ou até com uma sensação de líquido, ou está estranho isso daqui, aí ela procura ou o cirurgião que fez a cirurgia, ou ela de repente procura um especialista, para que dê uma opinião para saber se esse líquido ao redor da prótese é problema ou não é problema. Mas é uma outra situação, é um outro tipo de câncer, não é uma situação frequente, então não é pela prótese em si que a gente tem que se preocupar, não.
Então não tenha medo. Mulheres que queiram melhorar sua autoestima enfim, que queiram se sentir melhor aí através de remodelagem da mama, podem fazer cirurgia plástica e prótese sem medo. Excelente. Bom, doutor, aqui o senhor já falou, fez ali uma deixa, né, que o exercício físico ele é ótimo, excelente para ajudar na questão da prevenção. Uma orientações em modo geral, o que poderíamos fazer, no caso aqui, principalmente as mulheres, elas poderiam então fazer para evitar de chegar a ter um caso de câncer? Principalmente, vamos pegar aqui um público aí, as mulheres de 35 anos para baixo. Além do exame da atividade física, que outras orientações podemos dar para essa mulher para ter uma qualidade de vida melhor e que, porventura, venha diminuir o risco de ter um câncer de mama lá na frente? Então, além da atividade física e evitar o consumo exagerado de álcool que comentamos, a questão dietética na questão da obesidade, que é meio entrelaçada, né? Exercício físico, obesidade, alimentação, é tudo meio junto, mas principalmente uma qualidade de alimentação, principalmente em frutas e verduras. Isso também é um ponto que às vezes é esquecido, né? Então, aquela velha história, aquela velha briga de sempre, né? Comer com qualidade, sempre ingerir frutas e verduras, evitar que tenha produtos industrializados como base da sua alimentação, né? O famoso arroz e feijão brasileiro é um prato típico e saudável demais, né? Consumo exagerado de carne e essa coisa entrelaçada. E da alimentação, qualidade da alimentação, tendo sempre frutas e verduras. O famoso brócolis protege câncer de mama, ele é muito saudável. Tem outras verduras também que tem um foco principal aí relacionado a câncer de mama. Mas, em geral, hábito de frutas e verduras, atividade física, são pontos bem importantes aí na prevenção, principalmente nessa mulher que ainda não chegou no pico ali de investigação através da mamografia, mas que já são bons hábitos, né? Ontem ainda conversava com uma situação familiar ali de um paciente ali que perguntou sobre a filha dele, talvez até esteja me ouvindo, e ali eu já comentava com ele, uma queixa dele era, poxa, minha filha só come salgadinho, ela não tem uma alimentação de qualidade, então o pai já percebendo na filha e começa ali. Eu acho que é o grande momento, assim, é na escola que a criança tem que aprender a fazer atividade física, tem que aprender que tem que comer bem para que ela cresça fazendo isso. E não espere até que ela chegue lá nos 30 anos, poxa, eu tô meio gordinho, quero fazer. Então começa já cedo a ter o hábito, porque aí você vai ter aquilo já no DNA, não dá para falar porque se você não muda, né? Mas já está no instinto ali já de você procurar pela atividade física. E o bem-estar que a atividade física te dá é muito grande. E a nossa vida é muito estressante hoje, né? A gente está pilhado o tempo todo, né? O celular não deixa a gente respirar, né? Seja pela informação curiosa que te leva a profissional, seja a profissional que te leva a curiosa, mas o cérebro está a mil o tempo todo, mal descansa, né? Então, essa vida pilhada, a gente consegue descarregar isso um pouquinho no exercício físico e a endorfina liberada, o bem-estar causado pelo exercício te dá uma plenitude para que você encare melhor toda essa avalanche aí de informação da vida, né? Bom, doutor, nosso horário infelizmente é curto, é tão bom a gente tirar dúvidas, enfim, falar desses assuntos tão importantes, a questão da área de saúde, mas mulheres, homens, né, que queiram obter mais informações, onde eu acho o Dr. Charles, como posso fazer então um agendamento, uma consulta, enfim, por gentileza, deixe seus contatos para que a nossa população aqui de toda a região que possam, enfim, entrar em contato, né? A gente está aqui diante de um dos melhores profissionais de toda a região, não falo só porque está na minha frente, mas sim, né, por tudo aquilo que a gente acompanha dentro da questão aí da mastologia. E, doutor, a gente, mais uma vez, agradece. Muito obrigado, né, por ceder um pouco do seu tempo, dessa sua sabedoria, para vir até aqui a Jovem Pan, para falar um pouco desse tema tão importante. Seus contatos e, mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado, Thiago. Poxa, é um prazer imenso e passa tão rápido o tempo aqui, a gente se descontrai na conversa, né? Mas eu falo que é uma alegria muito grande, assim, o tempo aqui na cidade, poder ser médico, poder atuar aqui na cidade é um prazer imenso. Hoje centraliza as atividades ali na IMED, na Oncomed, que é a nossa clínica, em que ali a gente faz a situação de diagnóstico, tratamento e, enfim, na parte de oncologia. Fica próximo à prefeitura ali de Porto União. E reforço aí, agradeço as palavras gentis sempre e falo de coração aí que é uma alegria poder estar aí na cidade sempre atuando nesse trabalho de tempo e que seja muito longo ainda.